E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Que faremos para realizarmos as obras de Deus? Amém, irmãos? Tomei vossos assentos. Muito obrigado. Bom, irmãos, eu gostaria de nessa noite, de maneira bem clara e simples e concisa aos seus corações, eu gostaria de pregar hoje à noite, porque sim, irmãos, a gente está pregando quase que o dia todo, sempre com compromisso para ministrar a palavra de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós agregamos muitas informações, as quais às vezes não é tão importante para o momento que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de não só de pregar essa noite, mas eu gostaria de passar um sentimento para vocês, amém, irmãos? Porque o Evangelho, ele não só tem que atingir o coração, mas ele tem que atingir também a mente das pessoas, fazer com que as pessoas se tornem pessoas esclarecidas e diferentes. Então, irmãos, a partir dessa perspectiva de Deus, trazer um tipo de esclarecimento para nós, é a partir dessa premissa, irmãos, que nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Porque Deus, irmãos, ele não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas, irmãos, a época que nós estamos vivendo, sim. Você observar, irmãos, existia uma nova... Antigamente, as pessoas adoravam a Deus de uma maneira diferente. Há muitos anos atrás, o estilo de música era diferente. E a forma de se comportar dentro do louvor era diferente. Já hoje não. Já hoje nós vemos aí nas redes sociais, nós vemos aí nos YouTubes da vida, nós vemos uma nova maneira das pessoas adorarem a Deus. Essas pessoas não estão erradas. É porque o tempo muda. E nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que existe um tempo e um modo de Deus para todas as coisas debaixo dos céus. E a Bíblia diz que tudo Deus faz formoso ao seu tempo. Então eu tenho que entender o tempo que eu estou vivendo e a época que eu estou inserido. Porque quando eu entendo o tempo que eu estou vivendo e a época que eu estou inserido, eu vou entender o propósito que Deus tem para estes dias. E quanto mais rápido eu entender o propósito que Deus tem para esses dias, mais rápido vou entender aquilo que Deus precisa fazer através de mim. Porque evangelho, irmãos, não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Então, tudo que está acontecendo, irmãos, tudo que vai acontecer não tem a ver conosco, tem a ver com o corpo de Cristo. Não se trata de ajudar as pessoas a fazer, mas se trata de ajudar as pessoas a se tornar. Então esses dias é dia de nós investirmos nas pessoas. Nesses dias são dias de nós melhorarmos algo dentro de nós, seres humanos. E a partir disso, irmãos, nós vamos compreender o que Deus quer através das nossas vidas. Em meio a muitas dificuldades e conflitos que nós estamos vivendo, o interessante, irmãos, é que uma vez eu fui na UPA, eu estava com muita febre e eu não sabia de onde que vinha aquela febre. Eu não tinha comido nada estragado, eu não tinha comido nada que pudesse danificar meu estômago. Eu tinha comido normal, mas estava dando uma febre. E febre é um sinal que há alguma infecção no seu corpo, tem alguma coisa que não está bem. E eu tenho uma crise de enxaqueca muito grande. E quanto mais febre eu sentia, mais enxaqueca dava. Aí eu fui para a UPA. Aí eu cheguei na UPA, eu consultei com a doutora e a doutora disse: olha, você só vai tomar uma injeção. E quando você chega, irmãos, para você tomar a injeção, é interessante. Às vezes você está sentindo uma dor no ombro ou no braço.
Mas onde é que a pessoa aplica a injeção? Pede para você tirar as calças e aplicar na cintura ou abaixo dos glúteos. Mas a dor é no meu ombro. E a pessoa aplicou abaixo da cintura. O que é isso, irmãos? É entender a necessidade do corpo. Tem pessoas que estão tomando remédio por uma parte doente do corpo. Então, irmãos, o que está acontecendo não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o corpo de Cristo. Então não se trata de agregar coisas a nós, se trata de agregar coisas às outras pessoas. Porque se Deus escolheu se manifestar através de Cristo, Cristo escolheu se manifestar através do próximo. Porque Deus é Deus no outro, irmãos. Porque como Deus é Deus no outro, a Bíblia diz: porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber, porque eu estive nu e me vestiste, porque estive enfermo e me acolheste, estive na prisão e foste ver-me. Como é que Deus tem fome? Deus não tem fome. Como é que Deus tem sede, querido? Como é que Deus está nu? Deus não está nu. Mas Cristo se vê no outro. Então não tem a ver conosco, tem a ver com o próximo. Evangelho não se trata de mim, se trata do próximo. Missão não se faz com dinheiro, missão se faz com pessoas. Não espere o dinheiro chegar para você fazer alguma coisa, mas projete algo dentro das pessoas. Dobre os joelhos, peça sinal a Deus e tente virar uma chave dentro do interior dessas pessoas que mude todas as suas perspectivas. Porque às vezes nós estamos num culto profético, amém, irmãos? Nós estamos debaixo de uma autoridade profética, e às vezes a gente acha que o culto profético é um culto esquisito. E não é. Um culto profético, irmão, é um culto de esclarecimento. Porque o profeta, ele não só exorta, o profeta, ele esclarece. De vez em quando a gente fica esquisito. Porque não pode, né, irmão? Você chegar na beira da água e não dar um mergulho, aí é demais. Mas primeiro tem que ter um esclarecimento. Eu tenho que entender o tempo que Deus tem na minha vida, o propósito que Deus tem para fazer nestes dias. A Bíblia diz que Deus, ou melhor, a Bíblia diz que Jacó, quando foi abençoar os seus 12 filhos, um dos seus filhos era Isacar. E uma das características que Jacó deu a Isacar é que eles seriam conhecedores da época. Então eles saberiam o tempo que eles estariam vivendo. Então, se eu estou entendendo o tempo que eu estou vivendo, eu vou saber como agir dentro desse tempo. Eu vou saber as escolhas que eu vou tomar. Eu vou saber as atitudes que devo agir, o comportamento que eu devo ter, aquilo que Deus precisa fazer em mim. Por quê? Porque Deus não vai fazer algo através de você que não comece primeiro em você. Então primeiro Deus vai fazer algo em mim para depois fazer através de mim. Amém, irmãos? Amém. Então através dessa perspectiva, irmãos, é que Deus está tentando virar uma chave no Brasil. E quanto mais nós buscamos a Deus, nós entendemos essas coisas. O apóstolo Paulo diz que eu não sou o ar como indeciso, mas eu considerei tudo aquilo que era lucro como perda para a causa de Cristo. Tudo que Paulo está fazendo, tudo que Paulo foi, tudo que Paulo era, ele considerou perda para a causa de Cristo. O que Paulo está descrevendo aqui é uma busca intensa ao Senhor. Porque não adianta nada algo que me melhore se isso não melhora a minha busca ao Senhor. Então, irmãos, o que está melhorando em nós? É só algo que nos aperfeiçoa? É só algo que está nos melhorando? Ou é a nossa busca intensa por Deus? O que está melhorando em nós? É só a nossa performance? Ou é a nossa busca a Cristo? Eu estava analisando essas coisas e ouvindo coisas de Deus nesses dias. E o que Deus tem colocado no meu coração, irmãos, talvez não seja muito promissor aos seus ouvidos, mas acredito que pode mudar a sua vida.
Porque independentemente das circunstâncias que nos envolvem, Deus tem um projeto a realizar através de nós. Deus tem algo a fazer através da gente. Então o que está melhorando, irmãos? A nossa busca ao Senhor ou a nossa performance? É aquela briga, irmão, do casal que foi para o mercantil. Chegou no mercantil, teve uma briga muito grande. Chegou para o pastor, né? O pastor resolve tudo, né? O pastor resolve tudo, Jesus. Meu Deus, se eu não fosse crente, eu era pastor, irmão. Aleluia. Aí o casal chegou para o pastor e disse: o marido chegou para o pastor e disse: pastor, essa mulher é louca. Essa mulher infernizando meu saco, pedindo para eu ir para o mercantil, e agora ela disse que não quer mais ir para o mercantil. Essa mulher não tem juízo, essa mulher é maluca. Aí a mulher, né, só com esperando a vez dela, né? Mulher assim, né? Eu sou casado, eu sei como é que é o negócio. Aí quando o pastor foi ouvir isso, olha, ouvir a senhora, diga-se, pastor, eu não queria que ele fosse. Tá vendo essa mulher louca? Espera aí, calma aí, eu já vi sua versão, agora eu vou ouvir a dela. Pastor, eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Eu fiquei com essa mesma cara, tentando entender a profundidade do que aquela mulher estava dizendo. Então, irmãos, é partindo disso que eu digo algo a vocês. Deus não quer que você adore. Deus queria que você quisesse adorar. Deus não quer que você busque. Deus queria que você quisesse buscar. É diferente. Porque existe uma grande diferença, irmãos, em eu buscar a Deus, em querer a Deus, ou eu estou fazendo apenas algo que está só melhorando a mim mesmo. Tem gente que faz jejum uma semana inteira, tem gente que passa madrugada em oração, tem gente que vai ler a palavra de Deus, lê versículo, capítulo, e chega na casa de Deus e você não sente aquilo que você queria sentir. Porque o que você está fazendo, irmão, só está melhorando você, mas não está intensificando o seu interesse pela presença de Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu tenho que entender essas coisas, porque quanto mais rápido eu entender, mais eu vou ser uma pessoa esclarecida. Cristo não veio trazer religião, irmãos, já existe muitas. Cristo não veio trazer uma nova filosofia. Já existiu muito na época dele, como era dos epicureus. Então o que Cristo quis trazer, irmãos? O judaísmo baseava-se em dogmas falíveis e perdidos, em 2 pesos e 2 medidas, aonde os homens atavam fatos pesados sobre os outros, das quais nem eles podiam empurrar nem com a ponta do seu dedo. O que Cristo queria trazer aos homens? Esclarecimento. Deus queria abrir os olhos daqueles homens como abriu os olhos daquele cego. Meu Deus. O cego estava sentado pedindo esmola. Tenha calma, irmão, nem comecei, viu? O cego estava pedindo esmola. Aí Jesus passa pelo cego, cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego e diz: vai te lavar no tanque de Siloé. Aí ele lava os olhos e vê. Aleluia. Aí ele está passando, aí as pessoas olham para ele: ele, aquele cego estava pedindo esmola? Era ele. Aí eu dizia: não é ele. Aí o pastor assim: não, eu dizia: não, parece com ele. Não, mas ele é ele. Aí foram chamar os principais dos fariseus. Aí os principais dos fariseus chegaram e disseram: tu era cego? Eu disse: eu era. E como é que tu está enxergando? Eu disse: um homem chamado Jesus cuspiu, fez dor, colocou nos meus olhos e disse para me lavar no tanque de Siloé, e agora eu estou vendo. Não, tu não era cego. Eu disse: eu era. E como é que tu está vendo? Um homem chamado Jesus abriu os meus olhos. Então vamos chamar teus pais. Aí chamaram os pais deles. Aí chegou para ele e disse: esse é seu filho? Aí disse: é meu filho. Esse seu filho era cego? Eu disse: ele era. E como é que ele está vendo? Ele disse: nós não sabemos.
Ele já é grande, ele pode falar por ele mesmo. Glória a Deus. Tu era cego? Irmão, acho que esse homem já estava cansado da explicação, né? Tu era cego? Eu disse, eu era cego. E como é que tu está vendo? Pelo amor de Deus. Um homem chamado Jesus colocou lodo em meus olhos, lavou os meus olhos e eu estou vendo. Nós não acreditamos, tu não era cego, se eu era, e como é que tu está vendo? Irmãos, enquanto aquele homem estava pedindo esmola, mas não tinha problema com a família, ele não tinha problema com as pessoas, ele não tinha problema com os crentes, ele não tinha problema com a religião, mas quando Jesus abriu seus olhos, ele teve problema com várias pessoas. Então Deus está abrindo os nossos olhos, não é para eu somente ver. Deus está abrindo os meus olhos para me enviar para um propósito. E é dentro desse propósito que Deus vai estabelecer todas as coisas. Aleluia! Então Deus vai trabalhar em 3 vezes nesses dias. Deus vai primeiro esclarecer, depois Deus vai estabelecer, depois Deus vai expandir. Nunca tente expandir uma coisa que não foi estabelecida, e nunca tente esclarecer aquilo que não foi estabelecido. Porque se você estabelece aquilo que não foi esclarecido, você vai ter que destruir e construir novamente. Jesus nos ensinou 3 coisas: ide, fazei e ensinai. Primeiro você vai, depois você ensina. Não ensine aquilo que você não faz, porque quando você ensina aquilo que você não faz, você só multiplica a ignorância. E Cristo quer abrir olhos essa noite. Cristo quer trazer clareza para o seu entendimento. Porque eu estou aqui, porque sirvo a Deus nas virtudes, porque estou adorando essa noite, porque tenho que adorar a Deus. Qual o propósito que Deus tem na minha vida? O que eu sou, o que eu faço parte dentro do corpo de Cristo? Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Coloque o espírito no teu dedo, dá febre, dá dor de cabeça, mas você não vê. Se um membro está ferido, irmão, todo o corpo está ferido. Então tem pessoas que estão tomando remédio por uma parte doente. E a partir dessa primícia, irmãos, nós vamos entender: irmão Samuel, Deus abriu porta para mim, Deus está me abençoando, está crescendo, está tendo um milagre, Deus está me abençoando. Então, irmãos, você tem que entender por que Deus está te abençoando tanto. Por que Deus dá canto, rebacia, da candoreva suia, rebado, rebassarabadará. Por que Deus está te dando muito, irmão? É para você ser provisão na vida daquele que não tem. Se Deus te dá uma voz e te dá oportunidade para você falar, para você ser voz para aqueles que não possuem. Eu prego o evangelho, irmão, desde os meus 13 anos de idade. Eu tenho 25 anos. Fazem 11 anos que eu prego a Cristo. E a Bíblia diz que alguns querem sinais, os gregos querem poder, mas nós pregamos a Cristo. Porque Cristo na cruz, irmão, Cristo não demonstra poder, Ele demonstra amor. E não existe poder, irmão, sem uma autoridade. E a autoridade não vem por conquistas, a autoridade vem por renúncia. Aleluia. Glória a Deus. Então tem que entender, irmão, porque a situação que nós estamos vivendo é uma situação conflituosa. Eu estou aqui, irmãos, e está difícil minha vida. Não só a sua, mas a minha também. Fui afastado do meu trabalho por motivo de doença. Estou quase desde outubro do ano passado afastado. Aí você chega e Deus diz: eu coloquei a enfermidade.
Foi eu que te tirei. Perdi minha bolsa da faculdade. Estava querendo me formar em direito. E Deus disse: eu te quero é aqui. Aí Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala quatro. Aí você chega em casa, irmãos, você sai de casa, você não tem nada. Aí Deus fala com você assim, irmãos, aí você está indo para casa. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei em casa, irmão? Estava do mesmo jeito. Não mudou nada. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa terra manava leite. Leite. Ele chegou lá, sabe como é que era a terra? Só tinha areia e pedra. Sabe o que Abraão faz? Ele abre uma tenda, ele cava um poço e ele constrói um altar. Por quê? Porque você tem duas opções, irmão. Ou você acredita naquilo que os seus olhos estão vendo, ou você acredita naquilo que Deus falou para você. Então, se Deus disse que você ia, acredite nisso. Se Deus disse que você vai às nações, acredite nisso. Lute pela palavra que Deus colocou no teu coração. Brigue pela profecia que Deus falou que você ia ser. Lute por isso. Batalhe por isso. E tem certas coisas, irmãos, que nós não entendemos. Porque nem tudo Deus explica. Nem tudo Deus vai dar uma explicação. Porque a geração que vivemos é uma geração que quer que Deus explique tudo. Quer solução para tudo. Solução para as causas perdidas. Propósito para as causas problemáticas. Deus vai ter que me dar uma resposta. Nem tudo Deus explica. Eu já cheguei a oração de gente com câncer no útero e pregando sobre cura. E já estava um tempinho nessa caminhada. O cabelo caindo e pregando sobre cura. Essas das coisas, irmãos, que nós não conseguimos encaixar Deus ali. Essas das coisas, irmãos, que nós não conseguimos colocar dentro da situação e dizer: meu Deus. Ou você acredita naquilo que você está vendo, ou você acredita naquilo que Deus falou para você. Aleluia. Então nós temos que entender também os conflitos. Nós temos que entender que tudo que está acontecendo em nós é para um propósito. E o que Deus está querendo gerar em nós é uma maturidade. Uma maturidade que produza responsabilidade. E uma responsabilidade que inicie uma liberdade. E não existe responsabilidade se não houver liberdade. A base da liberdade é a responsabilidade. E essas coisas, irmãos, nós aprendemos nos conflitos. Entendendo que aquele que quer nos expor são pessoas que querem nos criticar, querem nos afrontar. Mas aquela que nos confronta quer nos curar. Você já viu? Você fez alguma coisa errada, ao seu pastor chega e diz: senta aqui. Ó, a Bíblia disse aqui: não faça isso. Não vá por esse caminho. É ou não é? Siga isso aqui. Escuta essa pessoa. Escuta esse cara. Ele quer tratar a sua alma. Ele quer sanar as suas feridas. Porque quem te afronta quer te expor, mas quem te confronta quer te curar, quer te sanar. Porque, irmãos, porque a situação não pode nos definir. O problema não pode definir você, a não ser que esse problema esteja num ciclo vicioso. Já prestou atenção naquela família? O avô bebia, o pai bebia, o filho bebe, o neto vai beber. Não. A não ser que você esteja num ciclo vicioso. Aí você tem que olhar para os fundamentos. O Salmo de número 11, verso número 3 diz: se os fundamentos forem destruídos, que fará o justo? Porque quando as paredes de uma casa, irmãos, estão rachadas, eu não mudo as paredes. Eu olho para os fundamentos. Então eu tenho que rever o que é que está acontecendo na minha vida. E o porquê que está acontecendo isso.
Então, irmãos, nós entendemos o tempo e o propósito de Deus, e aquilo que Deus tem para realizar através de nós. Esse texto, irmãos, que acabei de ler para vocês, tem falado muito ao meu coração nesses dias. Eu tenho dado uma chapadinha nele uns dias aqui, sabe? E Deus tem falado profundamente ao meu coração. E aqui já correndo para o final, eu gostaria, irmãos, de trazer ao vosso coração hoje uma palavra sobre uma busca constante e sobre evidências de Deus em minha vida. O que revela Deus ao mundo na minha história? Como é que o mundo saberá que nós somos povo de Deus? Pedro e João subiu à porta do templo chamada Formosa, em Atos capítulo de número 3. E um paralítico lhe pede esmola e eles dizem: olha para nós. Ele não disse olha para Deus, ele não disse olha para o céu, ele disse olha para nós. E o que nós vemos muito hoje em dia é assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Não, irmão, tem que olhar para mim, mas siga Cristo. Nós temos que ser exemplo para as pessoas. Nós temos que ser uma referência para as pessoas que estão perdidas e estão caídas. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente escorrega na casca da banana, quando a gente faz uma coisa que a gente não deve fazer, o que as pessoas dizem? É porque é? Porque você não carrega mais o seu nome, você carrega o nome de Cristo. Você é cheio de falha e de defeitos, mas o mundo não te enxerga assim. O mundo te enxerga uma pessoa correta, uma pessoa honesta e uma pessoa verdadeira. Aleluia. Jesus declarou que Ele nos chamou e nos enviou para darmos frutos, a fim de que esse fruto permaneça. Existem frutos, irmãos, na nossa vida que denotam, o que declaram, o que publicam que Deus está em nós. E esta revelação de Deus em nós, ao contrário do que os religiosos pensam, não se dá pela placa da denominação em que eu congrego. Porque às vezes nós temos, irmãos, uma mentalidade de reino, mas nós temos uma mentalidade denominacional. E Deus quer quebrar esse jugo, porque a religião que deveria ligar, ela separa mais do que liga. Então essa revelação de Deus em mim não se dá pelo modelo da roupa que eu visto, ou pelo tamanho da Bíblia que eu carrego. Existe uma operação que vai muito além da plástica, da aparência, da chaparia, e que revela Deus da nossa história. Se folhearmos, irmãos, a Bíblia Sagrada, vamos perceber que Deus não pretende ficar em oculto. Deus deseja se fazer conhecido. Deus deseja se revelar. O Salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma revelação traz revelação a outra noite, que não há voz e nem fala, mas em toda a terra se ouve as suas palavras. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, verso 19 e 20, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende, e claramente se vê pelas coisas que são criadas. Deus, portanto, quer se fazer conhecido. João aqui, irmãos, no capítulo de número 6, nos mostra o sermão mais duro de Jesus, o mais confrontador. Foi um sermão tão forte que, quando ele terminou de pregar, o texto diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. E ele ainda olha para os que ficaram e pergunta-lhes: e vocês querem ir embora também? Por que isso? Jesus está saindo da multiplicação dos pães e dos peixes, anda sobre o mar,
vai para o outro lado, e a multidão que o procura do lado de cá não encontra, entra nos barcos, vai ao seu encontro, aonde ele está, e quando ele chega, Jesus diz: vocês me procuram não porque creem em mim, vocês me procuram não porque me amam, vocês me procuram porque sabem que aonde eu estou tem comida. Eu multiplico o pão, eu não deixo vocês passarem fome. São pessoas, irmãos, sem propósito, sem objetivo em sua vida. Pastor Regis, eu fui para uma igreja e o pastor dizia para mim, com tristeza no coração, que na igreja dele ninguém quer ser obreiro. Tem gente que está pagando para ser pastor. Pastor, me consagra evangelista, quanto é que é? Está aqui, R$200. Nem sei se é R$200. É mais. Misericórdia. São pessoas, irmãos, que não entendem o propósito. Como disse um amigo meu, Diácono Denício Moura, todo jovem hoje quer ser pregador, e nem todos vão pregar. Nem todos vão subir num púlpito como esse, vão pegar o microfone e vão falar. Eu tenho que entender o propósito que Deus tem na minha vida, e aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque a grandeza da minha vida se consiste na causa que eu estou servindo. Porque eu adoro a Deus, irmãos, não quando eu louvo. Eu não adoro a Deus, irmãos, quando eu estou ofertando. Eu adoro a Deus quando eu estou servindo a Ele. Glória a Deus. Porque a mesma expressão que você encontra quando Adão cuidava do jardim, o mesmo termo que você encontra na raiz da palavra, é o mesmo termo que você encontra na palavra adoração. Então, enquanto Adão cuidava do jardim, Adão estava adorando a Deus. Então, eu adoro a Deus servindo a Ele. E como é que eu sirvo a Deus? Servindo os outros. Aleluia! Oh, chamada Candarábia. Eu sirvo a Cristo servindo os outros. Aleluia! Na Santa Ceia, Jesus senta, irmãos. Pega uma bacia, coloca água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Aí Jesus vai lavando os pés, e termina. Jesus diz assim: vocês entenderam o que acabei de fazer com vocês? Vocês entenderam o que acabei de fazer aqui? Vocês compreenderam? Se torna pessoas esclarecidas. Ah, Jesus lavou os nossos pés, não foi? Não, vocês não entenderam nada. Senhor, tu lava-me os pés a mim, disse Pedro. Aí disse: não, Senhor, não vai lavar os teus pés, não. Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Então não lava só os pés, não, as mãos, a cabeça, o corpo inteiro. Pedro, quem já está lavado não necessita se banhar, porque já está limpo. Não é a quantidade. Eita Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Não é a quantidade, forte o tema, viu? Não é a quantidade. Não é a quantidade, não é você fazer isso, fazer aquilo, fazer, que vai gerar alguma. Não. São coisas simples. Deus é um ser simples. Nesse momento, você vai chegar para as pessoas e vai dizer assim: olha, Deus tem um plano na sua vida. A pessoa nunca vai esquecer aquela palavra. E ela vai sair com aquela perspectiva: você não disse nada. Eu estava hoje cortando meu cabelo, e quem estava cortando meu cabelo era um pastor amigo meu. Aí passou uma pessoa sem blusa, com o calção lá embaixo. Aí o pastor disse para mim: sabe esse rapaz aí, Samuel? Eu disse: sim, pastor. Toda vez que tu vai pregar lá na igreja, diz: quando Samuel for, eu quero ir, viu? Que ele prega muito forte, eu não sei nem quem é. E eu não digo assim, eu chego em casa, eu digo para minha esposa, ela chega para mim e diz: uma vez, né? Eu sei quem foi. Você fala a verdade, filho? Não, aquela parte que Deus disse, só foi naquela.
Não teve outra. Essas vezes que eu não disse nada, na minha cabeça eu falei com alguma coisa, mas quem está ouvindo é diferente. Porque eu estou te atingindo uma área que você não sabe, eu não sei, mas você que está me ouvindo está recebendo tudo no Espírito, como fogo meu sopro com tua palavra, Senhor. Jesus dava os pés dos seus discípulos para que eles pudessem ter acesso à mesa. Eles levaram alguma coisa, irmãos? Não. Estavam com sacola, com cheio de coisa. Eles só tinham uma fome e uma sede. Foram ali para ouvir Jesus e desfrutar da sua presença. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho que degustar Deus. Eu tenho que provar de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? Você que está aqui, eu tenho uma palavra profética para o seu coração. Jesus está lavando os pés dos 12. E um dos 12 vai traí-lo. E vai ser nesse dia. Agora imagine, olha para o irmão que está do seu lado aí. Do seu lado, atrás, na frente, não sei. Imagine que você olhasse assim nos olhos dele, assim. Na pilha dos olhos dele. E você soubesse que ele ia fazer uma desgraça na sua vida, hein? Se você soubesse que você pegou na mão dele, aí Deus revela: esse homem vai lhe matar. Não você saudava esse irmão capaz do Senhor? Você ia na casa dele tomar um cafezinho? Valeu, meu Padre Cícero do Juazeiro, né? Pastel Sinal da Cruz, Deus me livre. Jesus está lavando os pés de Judas, irmão. E Judas sabe que Jesus sabe que ele vai trair. E Jesus sabe também que Judas nessa noite vai vendê-lo por 30 moedas de prata. E o que é que Jesus está fazendo? Lavando os pés de Judas, olhando nos seus olhos. Lavando os pés, olhando nos seus olhos. E Judas olhando nos olhos de Jesus. Sabe o que eu aprendo com Cristo, irmão? Independentemente se alguém queira ou não queira, se alguém faz ou não faz, se alguém vem para o culto ou não, se é pouco, se é grande, se é loucura, se é insanidade, continua naquilo que Deus mandou tu fazer. Independentemente se alguém gosta ou não gosta, continua na incumbência que Deus colocou nas tuas mãos, porque aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, Deus há de realizar e manifestar nestes dias, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Independentemente se alguém quer ou não quer, continue na incumbência que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandou servir, sirva. Ninguém quer orar, então ore. Ninguém quer fazer evangelismo, então é uma boa iniciativa para tu começar a fazer o que ninguém está disposto a fazer. Se ninguém faz, faça você. Se ninguém ora, ore você. Se ninguém vai, vá você. Glória a Deus. Entenderam o que acabei de fazer com vocês? Eu multiplico o pão. Estou terminando, viu, irmãos? 5 minutos. Eu não deixo vocês passarem fome. Aí eles perguntam: o que faremos para executarmos as obras de Deus? O que faremos para realizarmos as obras de Deus? Como Deus se fará evidenciado na minha história? Os judeus acreditavam que Deus se faria manifesto pelo cumprimento rigoroso da lei, dos preceitos, dos estatutos, das regras, o cumprimento rigoroso de normas. Aí Jesus deixa claro que Ele nos chamou com um propósito. Há uma razão para estarmos nas fileiras de Deus. Filipenses 3,12 diz: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Você foi alcançado com um propósito. Há uma meta, há uma razão para Deus ter lhe alcançado. E quando nós observamos a Bíblia, nós percebemos que há de Deus a vontade de fazer revelado através de nós, o seu povo. Mas a pergunta é: como evidenciar Deus em mim? De que maneira o mundo verá que Deus está na minha vida?
Quais são os processos pelos quais eu tenho que tomar para que Deus possa se tornar cada vez mais real na minha história? Porque passamos a nossa vida inteira, irmão, tentando ser ideal para as pessoas. Para você entrar na empresa, você tem que ter um perfil. Para você atingir uma meta na faculdade, você precisa ter um perfil. E às vezes na igreja as pessoas têm que ter um perfil. E quando estamos a sós com Deus, nós não somos real, nós temos um perfil. Eu não sei se alguém aqui é pai ou se é mãe, mas quando você tem um filho pequeno, ele não chega dizendo: ó, eterno, soberano Pai, puxa a diz: pai, pai. Eu sou, meu amor, tira. Eu quero isso, só um instantinho. Deus não quer que você seja ideal, querido. Deus quer que você seja real. Seja real com Deus, amém? Chegue para Deus e disse: Deus, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo, me ajuda. Olha o que Jesus vai dizer aqui, irmão. No versículo 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o Senhor. Em algumas traduções diz: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste. Irmãos, quando Deus falou com Noé, e aqui eu encerro, quando Deus falou com Noé, nessa pegada aí, quando Deus falou com Noé, estava chovendo, irmão? Quando Deus falou com Noé, estava dando toró, estava garoando, chuviscando. Quando Deus falou com Noé, Ele colocou todas as madeiras empilhadas, os pregos, martelo, foi? O que é que Noé tinha, irmãos? Uma palavra. O que é que Noé tinha? Uma revelação de Deus. Noé não estava trabalhando pelas coisas dos seus dias. Noé estava trabalhando por aquilo que haveria de acontecer. Trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste. Trabalhe não por esses dias, mas por aquilo que haverá de acontecer. Porque se eu não tiver esperança naquilo que haverá de acontecer, eu não serei alegre na tribulação, eu não serei paciente nos problemas, e nem vou perseverar em oração. Noé tinha uma palavra. Ele não tinha nada, ele tinha uma palavra. Aí quando o dilúvio chegou, para onde que as pessoas correram? Para Noé. Por quê? Porque era o único que estava preparado para aqueles dias. Irmão Samuel, como é que eu evidencio Deus na minha vida? Só vou dizer uma coisa: transformação. Deus se revela através de mim à medida que sou transformado, para que eu possa me tornar mais parecido com Ele. E não vos adequeis, não vos conformeis, não vos torneis aceitáveis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação é uma experiência que acontece todo dia. Transformação é uma ação contínua. Ninguém anoitece cão e amanhece anjo. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Salomão, escrevendo em Provérbios 4,18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Transformação acontece todo dia. Quer evidenciar Deus na sua vida? Seja alguém diferente. Deus está te enchendo para que você possa encher pessoas. Deus, quando criou e fez tudo saiu dele. Mas quando Deus cria e tudo sai dele, Deus, ele entra na criação, ele senta e analisa e descansa, porque tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas tudo seja por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas.
coisas. Amém, queridos? Aqui agradeço a minha oportunidade em nome de Cristo Jesus. Pastor Regis.